Então, despertar é o tema de hoje. É um tema que cada um tem vários despertar na vida. E às vezes a gente desperta, desperta para alguma coisa, e aí as tribulações da vida vai fazendo com que esse despertar vai se desfazendo. Através do tempo, da nossa correria atrás de dinheiro, atrás de estudo, atrás de outras coisas materiais, né? E esse despertar vai se desfazendo. Então temos vários despertares, mas alguns chamam você para a vida. Quando todas as chances do amor forem esgotadas, quando Deus te chamar tantas vezes com carinho, aí vem a alavanca da dor para fazer aquela transformação, tratamento de choque, te liga lá no 220 e fala: oh, acorda, a vida que você está levando não está sendo bacana, não está te trazendo felicidade, paz nem evolução. Então, eu estava falando, hoje eu passei a palestra para a gente passa a palestra, chega aqui e faz tudo diferente. O meu veio de uma maneira, eu gosto de falar de mim, não pelo ego, por nada, porque tem mais veracidade naquilo que eu falo, naquilo que eu passei. Então eu tive vários, acidente, casa que pegou fogo, todas essas coisas, a tribulação na vida. Estava sempre de cabeça erguida e trabalhando e feliz. Não era o suficiente. Eu não enxergava a lição que Deus queria, o meu chamado, eu não enxergava. Até que um dia eu tive uma das maiores dores da minha vida, desencarne de um filho. Aí você fala, eu estou lá naquela dor, aí todo aquele tempo que eu levei trabalhando, juntando, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu consegui na vida, não fazia efeito naquele momento. Aquele momento único, meu da minha parte, dos restantes da família. Mas nada que eu adquiri não me bastava naquele momento. Nada que eu tinha adquirido de sabedoria, no intelectual, no plano material. O rico e o mendigo sentiam a mesma coisa naquele momento, né? E o que eu não busquei a minha vida inteira era Deus. Era o único que conseguia fazer a diferença naquele minuto. Então, renasci em 2005. Eu falo que a gente renasci dentro da minha própria encarnação. Depois de 2 de agosto de 2005, me tornei outra pessoa. Acreditava em Deus, tinha religião, sim. Mas não entendia o que eles queriam de mim. Então, nesse dia, foi o meu despertar. Agradeço a Deus todos os dias por isso ter acontecido. Porque se isso não acontecesse, eu ia ser o mesmo homem velho de sempre, cometendo os mesmos erros e não enxergando o que eu não enxerguei a vida inteira. Então cada um tem um despertar. Então vamos voltar lá no tempo de Jesus. Tem o diálogo dos crucificados, né? Ali teve uma conversão. Então mostra que a qualquer momento você pode se converter, a ter um despertar. Ele despertou no último minuto de vida, mas fez a diferença na sua trajetória, porque a vida acaba aqui, no plano espiritual continua. Então qual é essa diferença? Ele não partiu do zero. A partir do momento que ele conseguiu enxergar o que Jesus veio fazer aqui, e o que Jesus, o suporte que ele dava, ele já não foi do zero. Acho que todo mundo assistiu Nosso Lar. Então André Luiz fica lá 8 anos, mais ou menos, que o tempo é relativo de espaço a cada lugar. 8 anos. Nesses 8 anos, ele demorou 8 anos para pedir a Deus de coração para ajudar ele. Então, esse cara que estava do lado de Jesus na cruz, ele não precisou, ele despertou. Então ele economizou um bom tempo na erradicidade para começar a estudar
para preparar a próxima encarnação. Então, era Gestas, Jesus e Dimas. Jesus a gente conhece, Gestas o ladrão, Dimas o ladrão. Então, na sexta hora, que equivale ao meio-dia, eles já estavam crucificados. O céu começa a se escurecer, né? Pegou o dia mesmo, na hora que o sol está a pique, Deus mostra que aquilo tinha acontecido, mas ele não estava contente. O céu começa a se escurecer e fica escuro até a 9ª hora, que são 3 horas da tarde. Eles contavam assim as horas. A hora que Jesus entrega, né, a Deus, fala: a sua alma, entrego nas tuas mãos, e desencarna. Durante a sexta hora até a 9ª hora, o pessoal passava e blasfemava, xingava Jesus, aquele pessoal que era contrário. Porque quando aparece uma pessoa muito boa, aquelas que não conseguem ser como ela, vê como inimigo. Não conseguem enxergar que você precisa fazer as mudanças para ser como ele. É melhor eliminar, que não preocupa, né? Quando tem uma pessoa muito boa perto, sempre aparece alguém para combater. Então, Gestas zombou de Jesus, né, crucificado. Se você é realmente o Filho de Deus, desce da cruz e salva nós todos. Vamos embora daqui, né? E Dimas, vendo tudo aquilo, ladrão também, falou: não, Gestas, nós estamos aqui porque nós roubamos, nós matamos, nós furtamos. Ele nada de mal fez. Ele curou, ele amou. Eu não sei por que ele está aqui. E ele fala para Jesus: quando você estiver lá com seu pai, lembre-se de mim. Aí Jesus disse: em verdade vos digo, que quando eu estarei lá junto ao meu pai, você estará também. Né? Então foi o conforto que Jesus deu para ele, e ele se encaminhou naquele momento para reiniciar de uma maneira mais leve. O Gestas lá deve ter ficado lá até ter esse despertar. E tem umas curiosidades de Dimas, né? De Dimas, que depois virou São Dimas por causa desse ato, né? O pessoal sempre santifica as pessoas, né? Que ele cuidava de um leprosário, ele cuidava de leprosos. E muito dos roubos, dos furtos, era para manter esse pessoal. Mas isso não justifica. Roubou, vai ser crucificado. Eu não posso tirar de alguém para dar para outro. Eu não tenho esse direito, né? É eu. Não existe meia verdade nem meia mentira. Nem meio certo, nem meio errado. Então é ética moral. Os fins não justificam os meios. Ah, eu vou dar um chapéuzinho aqui, eu vou enrolar aqui, mas eu vou declarar, eu vou dar um dinheiro para a instituição. Não, está errado. Você vai pagar da mesma maneira, né? Então Dimas, eles têm essa curiosidade que não justificou, mas já estava dele dentro um despertar, já tinha alguma coisa já mostrando que ele tinha que auxiliar os outros, e ele conseguiu enxergar em Jesus que ele não deveria estar ali. Então esse é um despertar. No ano de 33, logo depois veio Paulo de Tarso. A Ana fez uma palestra faz 2 semanas, né? Acho que a maioria lembra. Paulo de Tarso, que perseguia os cristãos e depois virou o maior divulgador do cristianismo. E Paulo de Tarso falava assim: todo bem que eu quero, esse eu não faço. E todo mal que eu não quero, esse eu ainda faço. E ele lutava contra as raízes, contra a sociedade, contra ele aprendeu. Porque ele sabia que o caminho de Jesus era o correto. Mas ele estava enraizado de tudo que ele aprendeu. Mas no fim da vida dele, antes de ser crucificado, antes de dar o último suspiro, né, da sua crucificação também, que foi de maneira, a morte dele, de maneira diferente, ele fala assim: não sou eu quem vive, e o Cristo que habita em mim. No fim da vida, ele chegou no ponto que ele queria. Também vai adiantar, né? Então, Dimas, Paulo de Tarso,
tudo muito distante, né? Tudo muito longe. Então, vamos voltar um pouquinho mais para o ano de, vamos falar, para os anos 2000. Vou falar de uma pessoa que a maioria do pessoal conhece, Steve Jobs, né? Vou falar que ele é santo? Não vou falar que ele é santo. Vamos falar do despertar de Steve Jobs, multimilionário, magnata, um cara que trabalhou, inventor, né? Empresário do ramo de informática. O cara que inventou a maçãzinha mordida. O meu não é, né? Isso aqui é só um exemplo, né? O meu é o concorrente, é a plataforma Android, né? Que aí os caras, depois que tem alguma coisa inventada, os outros vêm e já dá uma melhoradinha. Não melhorou, mas simplificou e ficou mais fácil o uso, né? Mas esse cara, por que falar de Steve Jobs? Porque Jesus falava assim, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, nós vamos falar da dificuldade que o dinheiro traz para a pessoa despertar. E esse cara despertou, de uma maneira através da dor, do sofrimento, mas ele despertou, né? E quando Jesus fala de camelo, que a língua era muito pobre gramaticalmente. Então, uma palavra tem 7 significados. Então, você vê como traduziram de lá para cá, camelo é o fio que fazia a linha. Então, fazia do fio de camelo. Então, ele fala que é mais fácil passar o camelo por algo. Então, aí você vê que a linha é fácil de passar no buraco, mas o rico entrar no reino dos céus. Por quê? O dinheiro é um pacote. O dinheiro te traz prepotência, arrogância, poder, todas essas coisas. Se você souber lidar com ele, você avança a sua evolução milhares de anos-luz. Mas a maioria fale, né? Porque ele traz todas essas coisas. Então, vou passar um videozinho e vou deixar até um programa no Brasil aí, e o cara fala das últimas palavras de Steve Jobs. Vou falar hoje, encerrar o programa falando sobre Steve Jobs, este mago, né, da Macintosh, dos iPhones, iPads da vida. Eu vou citar aqui as últimas palavras de Steve Jobs. Olha o que ele disse, praticamente no leito de morte. Eu alcancei o pináculo do sucesso no mundo dos negócios. Nos olhos dos outros, minha vida é uma personificação do sucesso. Porém, além do trabalho, tenho pouca alegria. No final, a riqueza é apenas um fato da vida que eu estou acostumado. Neste momento, deitado na cama, doente e lembrando toda a minha vida, eu percebo que todos os reconhecimentos e a riqueza que tive muito orgulho em ter, empalideceu e tornou-se insignificantes diante da morte iminente. Na escuridão, eu olho para as luzes verdes da vida, apoiando máquinas, e ouço os sons de zumbidos mecânicos. Posso sentir o sopro de Deus da morte se aproximando. Agora eu sei, quando nós acumulamos riqueza suficiente para a nossa vida, devemos buscar outras questões que não estão relacionadas com a riqueza. Deve ser algo que é mais importante. Talvez relacionamentos, talvez a arte, talvez um sonho de juventude. Prosseguir sem parar em busca de riqueza apenas transformará uma pessoa em um ser torcido igual a mim. Deus nos deu os sentidos para sentirmos o amor nos corações de todos, não as ilusões provocadas pela riqueza. A riqueza que eu ganhei na minha vida não posso trazer comigo. O que posso levar são só as recordações precipitadas pelo amor. Essas são as verdadeiras riquezas que irão segui-lo, acompanhá-lo, dando-lhe força e luz para continuar. O amor pode viajar 1000 milhas. A vida não tem limites. Vá para onde você quer ir. Chegue à altura que você deseja alcançar. Tudo está no seu coração e em suas mãos. Qual é a cama mais cara do mundo? A cama de um doente. Você pode empregar alguém para dirigir o carro para você, fazer dinheiro para você, mas você não pode ter alguém para suportar a doença para você.
Coisas materiais perdidas podem ser encontradas, mas há uma coisa que nunca pode ser encontrada quando é perdida: a vida. Quando uma pessoa vai para a sala de cirurgia, ela percebe que existe um livro que ele ainda tem que terminar de ler. O livro da vida saudável. Qualquer que seja o estágio da vida, estamos no agora. Com o tempo, vamos enfrentar o dia em que a cortina cai. Tesouros de amor para a sua família. Tesouros de amor para os seus amigos. Tratem-se bem, respeitem-se e amem uns aos outros. Boa tarde e até amanhã. Em momento nenhum ele falou de religião. Em momento nenhum ele falou de Deus. Em momento nenhum ele não citou. Não tinha religião. Não enxergava Deus. Mas tudo que ele falou aí é verdade. Tudo que ele disse, cada palavra, ele descobriu através da dor. E um cara com muito dinheiro, que é muito mais difícil, que a vista embaça mesmo. Dinheiro é prepotência. Então, ele morreu com 56 anos. Ele nasceu dia 24 de fevereiro de 55 e desencarnou dia 5 de outubro de 2011. É recente. Tem filme dele. Foi santo. Eu falei, a gente não santifica não. Nós estamos falando da conversão. Porque para ter tudo isso, passou em cima de um monte de gente. Né? Fez as atrapalhadas, mas não é isso que a gente vai discutir. A gente discute o que ele deixou de bom. Qual o legado de uma pessoa com muito dinheiro. Porque às vezes fala, é fácil falar. Fazer é difícil. Para eles que têm grana é muito mais difícil. Porque eles ficam fechados numa energia, num verbo, né? E às vezes sem querer acaba passando por cima de um, de outro, usa o poder e todas essas coisas. Então ele falava, nos olhos dos outros, uma das primeiras coisas, nos olhos dos outros, o pessoal olha a gente e faz uma imagem da gente. Mas lá dentro, um cara milionário, o pessoal falava, dinheiro não traz felicidade. Me dá o céu e vai ser feliz. Vocês já não ouviram o povo falar isso? E o povo fala. Ou se não, fala assim, né? Tem uns que falam assim, dinheiro não traz felicidade, manda buscar em casa, né? Manda trazer. Então o pessoal tem essa visão do dinheiro, né? Então ele teve tudo isso e ele chegou a uma hora que não fez diferença. Então ele descobre que a riqueza, perante a vida e a morte, o que ele vai levar? Os carrões, os empregados, os milhares de euros, de dólar, de não sei o que, nada, vai ficar aí. O que ele vai levar? As alegrias, as conquistas, o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim vai levar? Ele não vai querer lembrar, mas vai ter que acertar, vai ter que harmonizar o que desarmonizou. Então, frente à morte, ele sabe que ele não vai levar nada disso. E ele começa a fazer uma reflexão da vida. Como uma pessoa que tem muita grana fala de relacionamento, né? Porque eles ficam o tempo inteiro correndo atrás de poder, disso, daquilo. Os filhos cresceram, ele tem 4 filhos, os filhos cresceram, ele não deu atenção suficiente, não deu atenção para a esposa. Só que ele despertou, quando ele despertou, ele viu que tudo isso faria diferença. E ele não podia voltar mais atrás. O tempo passou e o tempo dele estava se esgotando. Esse é um ponto. Ele fala da frieza, né? Do cara carrancudo, duro que ele virou, frio, só correndo atrás de coisas materiais. E quantos anos da vida dele ele não teve, ele não sentiu o abraço que o filho foi dar, a esposa preocupada quando ele chegava. Ele não sentia. O pessoal abraçava, falava, ele não sentia nada disso. Então, nesse momento, ele faz essa reflexão. Mas dá para voltar? Não dá para voltar. E ele fala, o que se leva dessa vida? O que ele vai levar dessa vida? Tudo que ele trabalhou vai ficar aqui. Tantos anos da vida dele, foi cedo, alavancou a humanidade,
Pessoas como ele vêm para o mundo para alavancar a humanidade, para facilitar a vida das pessoas, através dos seus inventos, através da sua inteligência. Então ele teve mérito nessa coisa. Mas a parte intelectual e a parte moral tem que caminhar junto. Tem que ser desenvolvida junto, senão é igual duas pernas. Se uma parte moral ficar mais curta e a intelectual ficar, como vai ser a sua caminhada? Torta, balançando para lá e para cá. Você não vai ter tranquilidade. Você não vai não conseguir fazer uma caminhada harmonizada. Porque um lado fica e o outro vai. E tanto vai, desenvolvido moralmente, amo, mas não tenho inteligência, nunca busquei aprender. Onde eu vou aplicar aquele amor? Não sabe também. Ama tanto, mas a gente não vê aí filhos, pai educando os filhos e filhos caminhando num caminho errado. Aí o pessoal fala assim, o pai deu tudo o que ele queria, estragou o filho. Amou. Alguém quer estragar um filho porque quer? Ninguém quer. Amou demais. Amou em excesso, tinha que limitar, tinha que dar uma podada na hora que precisasse. Tem que buscar esse equilíbrio. E o despertar faz com que você busque esse equilíbrio. O moral e o intelectual andam junto como duas pernas. Se um ficar mais curto, vai ficar dando mancada a vida inteira. A gente fala no sentido figurado e é verdade. A gente vai dar mancada a vida inteira. Vai acabar no fim da vida manco. E quando você dá mancada, sobrecarrega o outro lado. A gente fala no sentido de exemplo, de exemplificação, mas é verdade. Se você tiver uma perna mais curta e caminhar 20 km, vai doer aquele lado, vai doer tudo. E no desenvolvimento intelectual e moral é assim mesmo. Você busca Deus, busca as coisas materiais, mas sempre em equilíbrio. É proibido ter tudo que ele teve? Não. Que vocês tenham, que eu possa ter também, né? Mas é saber o uso que se faz e como conquistar. Como você conquista? Respeitando as pessoas. Ele fala, seja um tesouro nas vidas da sua família, dos seus amigos. Ser um tesouro é ser uma coisa boa para todos que estão ao seu redor. Eu marquei aqui, qual a cama mais cara do mundo? Isso marca a cama de um doente. Porque só o doente que vai passar lá. Ele vai pagar com as dores dele ficar naquela cama. Ele está naquela cama e aquelas dores vai consumir. E nem todo o dinheiro que ele conseguiu no mundo, ele pode pagar o motorista, ele pode pagar a mulher que limpa a casa para ele pode pagar a casa, ele pode pagar o banco, mas ele não pode pagar ninguém para sentir as dores por ele. Então ele fala que a cama do doente é a cama mais cara do mundo, que você não paga com dinheiro. Você paga sentindo. E através dessa dor vem toda essa reflexão. E eu achei engraçado. Primeira vez, nossa, a cama do doente, e a cama dele devia ser das melhores possíveis, né? Que nem hospital dos nossos melhores não ia ter. Então, e mesmo assim, né, ele não queria estar nela. Né? Podia ter ser automática, todas essas coisas lá, ser super macia, mas a dor que ele sentia, ele não queria estar lá. E eu te garanto que ele trocaria todo o dinheiro dele para começar de novo, de uma maneira diferente. Ele fala outra coisa, né? Coisas materiais perdidas você pode encontrar, mas a vida que passa, passou. A vida passou. Aquele momento acabou. Então, coisas materiais você acha. Você perde e você acha. O tempo que passou. E ele fala outra coisa. Estamos no agora. Estamos no agora. Por quê? Porque agora é a hora de você despertar. Agora é a hora de você começar a tentar ser diferente. Porque o seu futuro é hoje. A gente não colhe o que a gente planta. Então, o futuro é hoje. Como vai ser o meu amanhã? Depende do que eu for hoje. Então, o despertar é hoje. Lógico, vai ter as expiações, acertar as dívidazinhas que nós deixamos de outra vida? Vai. Mas é muito mais atenuado. Porque muitas lições você aprende.
E aí você não precisa passar. Estou tentando ser o mais rápido possível. Tá? E outra coisa que ele falou foi da saúde. Né? Que quando você está lá, entra numa sala de cirurgia e você vê que a saúde é importante. Que a vida inteira você cometeu excessos de comida, de raiva, de bebida, de trabalho. Mas qual é o excesso de trabalho? De trabalho. Desgastou o corpo. Excesso de exercício físico. Desgasta o corpo. Você tem um corpo que é para durar 90 anos. Se através do uso que você fez durou 75, você deve 15. Aí você chega lá como um suicida inconsciente. Como André Luiz chegou. Né? Então, ele quer dizer que você tem que cuidar do seu corpo. Que tudo vai fazer diferença no final. Né? Poderia ser tudo diferente. Então a gente pensa, reflete, porque o corpo é o veículo. É o veículo do espírito. Para que o espírito aprenda, precisa do corpo. Então, é o veículo da evolução espiritual, é o corpo. Mesma coisa, você pega um carro, você fica andando todo dia 100 por hora, e o outro pega e fica andando a 60. Vai chegar um tempo que esse que você anda 100 vai parar, e o outro vai continuar andando. O nosso corpo é assim. Então, temos que dormir bem, temos que não cometer excessos. Difícil, mas temos que tentar. Então é isso, gente. O recado de hoje era despertar. Tentei ser